Bom dia, queridos. Que a bênção do sábado do Senhor esteja sobre você. Bom retornar a essa igreja. E acho que eu já faço até parte dessa igreja aqui central do Arthur Nogueira. Já vim muitas vezes esse ano aqui, né? Mas é bom estarmos reunidos para juntos estudar a palavra de Deus. Eu até pedi o seguinte, aí no coral. Então vocês sentarem aqui, ó. Que agora eles vão pegar um pouco de sol aqui, fica mais fácil para vocês acompanhar o culto, e fica mais bonita a igreja cheia aqui na frente, não é isso? Se vocês quiserem sentar aqui, ó, tem bastante lugar bonito aqui, para a gente ir juntos. Hoje, a irmã Norma, preocupada com o cuidado dos nossos queridos da melhor idade, outros dizem terceira idade, outros dizem idoso, né? Enfim, é uma idade que quem chega é um privilégio. Moisés disse no Salmo 90, né? Que é um salmo dedicado às pessoas desta idade especial, que encontram a sabedoria, e isso é muito bom. Quem puder chegar à idade de 70, 80, 90, 100 anos, mas com saúde, né? É muito bom. E alguns de nós não vamos poder chegar nisso. Alguns vamos descansar mais cedo das nossas lutas. Mas para você que é considerado hoje um grupo grande no Brasil, de pessoas da terceira idade, como é chamado o ministério aqui na União Central Brasileira, nós queremos nesse sábado, de maneira especial, agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós não seremos melhor pessoas se nós não aprendermos a conviver com as diversas idades que Deus nos coloca na sua igreja. E você que está aqui hoje, quantos tem aqui acima de 60 anos? Levanta a mão. Boa parte da igreja aqui. Então, no nosso país, acima de 60 anos é considerado terceira idade. Uma idade especial, idade de sabedoria, né? Eu tenho certeza que Deus tem grandes planos. E interessante que na Bíblia, na história, na narrativa das Escrituras, Deus contempla diversas idades. E pessoas que tinham acima dessa idade puderam fazer grandes coisas ainda para Deus. Quando quando Jacó e Esaú tinham 77 anos, eles receberam a bênção do seu pai. Quando Abraão tinha 65 anos, ele recebeu o primeiro chamado de Deus. Quando Jacó tinha 137 anos, ele reuniu sua família e os abençoou antes de falecer. Quando Sara tinha 90 anos, vamos assim dizer, 90 anos, nasceu seu filho Isaque. Alguém tem 90 anos aqui? Quem sabe você vai nascer um filho, mas não vai ter como nascer hoje, né? Hoje a gente mudou de vida. Mas para Deus, no seu plano, Deus fez algo que as pessoas não imaginavam que era possível ser feito. Então, em qualquer idade, Deus tem um plano para a nossa vida. E a sabedoria dos anos que Deus nos dá é para a gente confiar no Senhor. Eu sei que muitos de nós queremos esconder os cabelos brancos, mas quando você vai no Apocalipse, você vê que Jesus se apresenta, com os cabelos brancos. Lá em Daniel 7, o Senhor se apresenta com cabelos brancos, com uma linda lã, não é isso? Quanto mais os cabelos vão se embranquecendo, mais vão ficando parecidos com Deus. Então não precisa se esconder, não. Deixa você ficar mais o rosto de Jesus na sua vida. Então vamos nessa manhã estudar um pouco a palavra de Deus. Vamos ver aqui o nosso dispositivo para a gente. Aqui. Dentro do tema que nós vamos conversar hoje sobre terceira idade, e para todos nós, porque quantos de vocês aqui de vocês da terceira idade já tem netos e bisnetos? Alguns têm bisnetos e tataranetos. Alguém tem aqui também?
Alguns ali têm tataraneto já. Maravilha. Olha só. Se eu perguntasse para você, o que você aprendeu ao redor dos seus 70 anos de vida? Dá para você escrever um livro das coisas que você aprendeu? Você que já viveu 80 anos, o que você pode repartir com as pessoas mais novas o que você aprendeu? Eu pergunto para você, se hoje fosse o seu último dia de vida, o que você faria? Se amanhã fosse o teu funeral, hoje é seu dia de vida, o que você faria? Você nem quer pensar nisso, né? Alguém quer pensar nisso? Ninguém quer pensar nisso. Não vamos nem pensar nesse assunto. Mas eu tinha uma tia que morreu lá em Ibitinga, e ela sabia que ela já ia descansar, já estava bem debilitada, com 90 anos, e ela preparou tudo, os hinos que queriam que cantasse no funeral dela, a leitura da Bíblia, uma mensagem para a filha que está fora da igreja. Ela preparou tudo, deixou tudo num livro e chamou um sobrinho. Olha, eu vou morrer logo, e aqui está todas as orientações para o meu funeral. Ela não teve medo de fazer isso, ela teve isso com consciência. Há pessoas que não têm medo de enfrentar a morte, sabem que em algum momento da vida nós temos que passar por isso, e deixam a vida organizada. Outros que não. Mas se hoje fosse o teu último dia de vida, o que você gostaria? O que você faria? Melhor dizendo, pensa aí. Olha só, eu pedi para os pastores que estão fazendo um curso com a gente lá na escola Andrews, que eles fizessem um levantamento de cada cidade. Aqui o pastor João preparou isso aqui, ó, da igreja de Arthur Nogueira. Uma igreja, aliás, uma cidade fundada no dia 10 de abril de 1948. Então, tem alguém que nasceu na cidade de Arthur Nogueira aqui? Alguns há mais tempo aqui na cidade, né? Tem gente lá também que nasceu Arthur Nogueira. Segundo o lema dessa cidade é trabalho e progresso. Então, ou seja, você que escolheu morar aqui, lembre-se que o trabalho vai levar ao progresso na cidade. E aqui existe entre a população de 50 mil habitantes, mais ou menos, nós temos aqui menor de 15 anos, 22%, quase 23%. De 15 a 64 anos, é a maior parte da população de Arthur Nogueira. Quase 70% da população dos 50 mil são entre a faixa etária. E acima de 65 anos, nós temos aí quase 7% desses 50 mil. Nós temos uma boa população de pessoas da terceira idade. E segundo a informação da irmã Norma, cadê a irmã Norma aqui? Acho que ela não está aqui agora. Está ali. Quantos idosos nós temos no Ministério da Terceira Idade aqui? 187. Então vocês fazem parte desse trabalho. E olha que interessante, vamos supor que você, esses 187, tenham a missão de alcançar aí praticamente 3 mil, 4 mil idosos que moram aqui nessa cidade. Nós temos uma comunidade grande até. Então veja, a cidade de Arthur Nogueira precisa de todos nós aqui. Precisa de fazer um trabalho de abençoar, de ajudar os idosos. E portanto, nessa manhã nós queremos meditar um pouco sobre isso. Se esse fosse o seu último dia, o que você faria? Vou perguntar aqui para o Luiz, né? O que você faria, Luiz? Olha, difícil, né? Você pensar nessas coisas. Mas acho que eu faria, se eu tivesse ofendido alguém, pedir perdão. E pedir perdão a Deus, né? E ficar preparado. Concordo com ele? Ele está terminando bem, certo? E o pai do Shimu aqui? O que o senhor faria, irmão? Eu procuraria reunir toda a família e pedir perdão por algum erro cometido, para descansar preparado. Tá certo? Bom, como eu não sei quando vai ser meu último dia, que tal vocês fazerem isso hoje, em algum momento do sábado?
Se você tem algum dilema com uma pessoa, por que você não conserta isso hoje? Se você quer oferecer algum presente, faça isso hoje. Se você precisa conversar com alguém, faça isso hoje. Paulo diz assim: não deixe passar o pôr do sol, não vá dormir sem resolver os teus dilemas. Vamos praticar isso? O que vocês acham? É possível? Então, se você tem alguma pessoa que você precisa conversar, procure hoje à tarde falar com essa pessoa. Seus filhos, ou filhos falar com seus pais. Então veja, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em 2 Reis capítulo 2. A história de um homem idoso da terceira idade com um jovem, Elias e Eliseu. Nós vamos meditar na vida desses dois homens de Deus. Elias, um idoso, Eliseu, um jovem. E aí está um trabalho interessante que os idosos podem fazer e os jovens devem prestar atenção. A Bíblia fala no livro de Joel, no capítulo 2, que nos últimos dias o Senhor abençoaria nossos jovens com visão e os nossos idosos com sonhos. E é interessante que o Espírito Santo, ele é derramado sobre toda a carne, mas os dons espirituais é dado quando jovens e idosos trabalham unidos com Deus. Deus pode fazer uma obra muito maior. Então, aos jovens que estão aqui, aos mais novos, converse com os idosos, aprendam com eles, sejam sábios, como nós vamos ver nessa história com Eliseu. Eliseu não se apartou deste idoso profeta Elias, ele queria aprender o máximo com ele. E aqueles que são mais velhos, aprendam a fazer discípulos. Fala assim: mas o que eu posso fazer na igreja? Eu já sou uma pessoa de idade, eu não tenho tanta energia, o que eu posso fazer? Há pelo menos 4 coisas que vocês vão ver nessa história que você pode fazer. Você pode passar um legado para as novas gerações. Nós não podemos ficar com as bênçãos do Senhor só para a nossa geração. Então aqui, capítulo 2 de 2 Reis, conta a história de que um dia Elias estava na cidade de Gilgal, e ali nessa cidade ele estava numa escola de profetas, uma das escolas que ele administrava, e junto com ele estava o seu servo, o seu sucessor, o jovem teologando que mais se aproximava, que Deus havia dado a responsabilidade para Elias. Elias estava depressivo numa caverna, e Deus disse para Elias: Elias, sai dessa caverna, há um trabalho a ser feito, há um sucessor que você precisa investir com o manto, há reis que você precisa ungir, há um trabalho a ser feito, não se desanime. Há mais de 7.000 pessoas em Israel que não se dobraram os seus joelhos para Baal. Quando você olha para a igreja, para a sociedade, você vê só pecados e só problemas, e você começa a pensar que são pouquíssimas as pessoas que são fiéis a Deus. Pode até ser verdade, mas esses poucos que são fiéis não podem ficar escondidos na caverna, precisam sair, precisam de alguma maneira fazer sucessores do bem. E foi isso que Elias foi a uma fazenda, e lá ele encontrou um jovem arando, trabalhando. Não encontrou um jovem ocioso sem fazer nada, encontrou um jovem diligente, filho de um rico fazendeiro, mas que se envolvia, colocava a mão no arado e trabalhando. E interessante, que são as pessoas que estão trabalhando, que Deus tem prazer de chamá-las para coisas maiores. Se você fica ocioso, dá a impressão que você não valoriza nada na vida. E foi nesse contexto que Elias lançou seu manto sobre os ombros de Eliseu. E ele disse assim: isso é um grande chamado. Quero despedir dos meus pais, despedir dos seus pais. Olha que interessante, diz a história que Eliseu queimou o arado, que Eliseu deixou tudo para trás, deixou uma grande herança material, deixou o sonho de ser um grande fazendeiro em Israel, para ser um seguidor de Elias, porque ele estava sendo preparado para ser um grande profeta para Deus. Então, queridos irmãos e irmãs idosas, vocês podem preparar outros jovens para ser sucessores.
E aí a história conta o último dia de Elias, e no capítulo 1 conta o último dia de um rei. Alguém se lembra o nome do rei, capítulo 1? Quem pode me dizer o nome do rei aí? Acasias. É interessante que o capítulo 1 do segundo Reis e o capítulo 2 é a história de dois homens com seu último dia de vida. E é muito importante estudar esse contraste, porque o rei Acasias, com todas as pompas e honras de um rei, como um líder nacional, um monarca, ele está doente. E muitas vezes as benesses e as riquezas nos fazem pessoas mais inativas, e ficamos mais doentes do que as pessoas ativas. Elias era um homem que trabalhava, que andava, e se percebe que Elias não está doente, mas Acasias, um rei com todas as benesses do reino de Israel, ele era um homem doente. E é interessante que ele está doente, e ele manda os seus funcionários ir ao deus Ecrom, que é um deus do paganismo da sua região, consultá-lo para saber se ele vai ficar curado. E os servos vão, e no caminho eles encontram quem? Quem os servos encontram? Eles encontram um homem de Deus chamado Elias. E Elias diz assim: o que vocês estão fazendo? Não existe Deus em Israel para que este rei consulte um Deus pagão? Diga para o rei que ele vai morrer. E eles voltaram e disseram para o rei: olha, rei, encontramos um homem, e ele disse que o senhor vai morrer. E como era esse homem? Esse homem vestia uma roupa rústica. Já sei, esse é o tal do Elias. Manda, vai prender esse Elias. Vão lá, 50 homens saem em busca de Elias, e diz que foram em busca de Elias, e quando chegaram, Elias viu, olhou para aqueles homens e disse assim: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês 50. E diz que fogo veio e consumiu 50, pela arrogância deles. Aqui tem uma lição importante, principalmente você jovem: não trate Deus, não trate as pessoas que servem a Deus com arrogância. Arrogância já matou pessoas no trânsito, arrogância destruiu casamentos, arrogância destrói a vida. E o rei mandou mais 50, que veio também com arrogância. E ele disse assim: se eu sou homem de Deus, que venha fogo do céu e consuma. E consumiu. O terceiro veio, esse já foi sábio: Senhor, tenha misericórdia de mim, se acho graça aos teus olhos, cuide de mim, não deixe, que não quero acontecer o mesmo com os outros. Aí Deus falou para Elias: com esse você pode ir, esse aí é humilde, esse tem um coração moldado pelo Espírito. E Elias foi ao rei, e Elias disse para o rei: não existe Deus em Israel para você consultar um Deus pagão, de pedra, de barro, para ver se você vai ser curado? Você vai morrer, você é um ímpio. Conhecendo a Deus, você consulta os mortos? Queridos, esta é uma lição importante. O último dia de Acasias foi um dia que ele não se reconcilia com Deus. Ele prefere morrer na sua exaltação pessoal, porque ele não teve a humildade de reconhecer o seu erro. Muitas vezes nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos as orientações de Deus. Vou dizer uma coisa para nós que somos adventistas do sétimo dia: quantos de vocês pertencem à igreja adventista? Levanta a mão. Uma boa parte, quase todos aqui. Olha, nós temos muitas instruções que o Espírito Santo deu através dos escritos de Ellen White, e muitas vezes nós desprezamos, nós debochamos, nós não valorizamos. E a impressão que eu tenho, que muitas vezes a gente consulta mais a impiedade do que as instruções do Espírito Santo. Então, se nós fizermos isso em algum momento da nossa vida, eu convido vocês a pedir perdão a Deus, como eu também preciso pedir perdão a Deus. Porque muitas vezes no decorrer da vida, nós não apreciamos,
não valorizamos as instruções que o Espírito Santo tem nos dado. E muitas pessoas estão terminando a sua vida como Acasias, com o coração desafinado com Deus. E dali Elias saiu, não sei quanto tempo depois, talvez foi pouco tempo depois, ele vai para Betel. E ali ele vai visitar as 3 escolas de profetas de teologia. E nessas escolas está acompanhando ele de perto um jovem chamado Eliseu. E essas 3 escolas nos ensinam algumas coisas importantes. E eu consigo ver nas 4 escolas, que uma é que nós vamos ver que é o Rio Jordão, 4 lições importantes que nós precisamos aprender na vida e precisamos passar adiante para a nossa família. A primeira delas é aprender a adorar a Deus. O próprio nome de Elias significa Jeová é Deus. Então, todos nós deveremos aprender nessa vida a escolher a quem adorar. Josué uma vez disse diante de Israel com a sua família: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus tem chamado desde os tempos longínquos para que o seu povo, para que os seres humanos se voltem para Ele. E a grande mensagem adventista para essa geração é a primeira mensagem angélica que nos diz: proclamai para todas as povos da terra, temei a Deus e o quê? E dai-lhe glória. É uma mensagem de adoração. As 3 mensagens angélicas é um convite para adorarmos a Deus em primeiro lugar, para não negligenciarmos a adoração. E interessante que Gilgal é um lugar que Elias, vamos assim dizer, vai relembrar com Eliseu alguns feitos de Deus. E Gilgal, essa cidade, ela é parte da história de Israel, porque é o primeiro lugar que os israelitas pisam após a travessia do Rio Jordão e vão entrar na terra prometida. Então diz ali que Elias e Eliseu saem, eles estão em Gilgal, e lá em Gilgal nos faz algumas reflexões. A primeira delas é que lá em Josué capítulo 4 diz que algumas coisas aconteceram neste lugar que nos fazem lembrar a importância da adoração na nossa vida. Veja alguns pontos, olha ali. Deus abriu o Rio Jordão e eles chegaram em Gilgal. Veja que coisa impressionante, ali está uma lembrança clara de que a terra prometida é um lugar que nós estaremos pela profunda e pela completa providência de Deus. Ninguém podia abrir o rio, só Deus podia fazer isso. E os israelitas estavam em terra prometida porque Deus abriu. Você chegou a essa idade porque Deus está abençoando e cuidando de você. Os feitos que você já realizou na sua vida são manifestações da graça de Deus. E olha que interessante, Deus pediu que os israelitas recolhessem 12 pedras do meio do rio e fizessem um memorial, uma torre, um altar, para lembrar que Deus os havia conduzido em vitória. Então olha que interessante, lá fala assim, Deus fala para Josué: quando perguntarem os seus filhos, os seus netos, os seus descendentes, o que são essas pedras? Contem para eles o que Deus fez por você. Então é importante, queridos irmãos da terceira idade, reúna a sua família em algum momento desse ano ainda, conte, enumere as coisas poderosas que Deus fez na sua vida, fale para eles, peça para alguém escrever a sua história, de como Deus tem conduzido a sua vida, como Ele tem sido o Senhor e Salvador da sua casa. Interessante que ali em Gilgal, eles celebraram a Páscoa depois de 40 anos. Ali Deus cessou de enviar o maná, porque agora eles estavam em terra prometida. E ali numa noite, Deus se apresentou a Josué, assim como 40 e poucos anos atrás Deus havia se apresentado a Moisés, e disse para Josué: retire os teus sapatos, suas sandálias, porque onde você está pisando é lugar santo. E então diz ali que Josué, reconhecendo que era o Senhor, o adorou. Isso mostra a importância que nós líderes devemos viver como adoradores. Queridos avós, estabeleça na sua vida a importância de adorar a Deus.
reconhece o Senhor nos teus caminhos, em todas as coisas que Ele tem feito, e vamos passar adiante esse legado. Interessante que Ellen White, escrevendo sobre essa história, ela fala assim: o cristão deve muitas vezes rever a sua vida passada e relembrar com gratidão os preciosos livramentos que Deus operou em favor dele, amparando-o na provação, abrindo o caminho diante dele quando tudo parecia escuro e vedado, quando refrigerando-o, quando pronto a desfalecer. Deve reconhecê-los todos como provas do cuidado vigilante dos anjos celestiais. Em vista dessas bênçãos inumeráveis, deve muitas vezes perguntar com o coração submisso e grato: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios que Ele tem feito? Então, quando a gente tem um avô, uma avó, ali não tem só uma pessoa que dá presente, que dá bala, dá brinquedo, né? Faz um bolo gostoso. Ali existe um ser humano que tem uma história grandiosa com Deus. E se eu fosse você que é neto, aproveite o máximo dos seus avós. Peça para os seus avós te abençoarem. Valorizem. Eu lembro quando meu avô morreu. Nós estávamos trabalhando, fazendo uma casinha no fundo para um parente que viria morar com a gente. 10 anos, estava trabalhando, ajudando a gente. Meu avô gostava de pegar a gente no colo, passar a mão na cabeça, contar as histórias da Itália, falava com português tudo atrapalhado, às vezes a gente ria com ele, mas ele era carinhoso com a gente. Infelizmente, voltando um domingo, trabalhar com meu pai, chegamos em casa, meu avô já não estava no hospital. Uma coluna bateu num arame, um caibro bateu no arame, derrubou uma coluna que caiu sobre ele, perfurou a costela, parece que perfurou o pulmão, uma coisa dessa natureza, e ele veio a óbito. Eu lembro que eu chorei muito, porque eu gostava muito de estar presente, perto do meu avô. As coisas que a gente lembra. A primeira vez que eu toquei uma marcha nupcial foi quando ele e minha avó entraram na igreja, completando 50 anos de casado. Ele deixou um exemplo para a gente: casamento, perseverança, trabalhar junto. Quanta coisa você da terceira idade está passando para as seguintes gerações. E você que é mais novo, adolescente, juvenil, jovem, sente com o seu avô, sua avó, aprenda coisas boas com eles, ouça. Esse é um grande legado que Deus nos dá. É interessante que, saindo dali, diz que Elias e Eliseu foram para a cidade de Betel. Além de aprender sobre adoração, agora vem Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Ali também Elias queria ensinar a Eliseu algumas coisas importantes. A importância de orar. Eu acredito que cada ano que passa, as pessoas vão ficando mais idosas, elas gostam mais de orar. Eu lembro que a minha avó levantava sempre 5 horas da manhã e ficava orando, mencionando o nome dos filhos, genros, netos, bisnetos. Esse era o ministério da minha avó, orar por toda a família. E eu penso que de muitos de vocês aqui fazem isso. E quando você vai estudar um pouco sobre Betel, você percebe que Betel é uma restauração do conceito do encontro de Deus conosco. Porque lá em Gênesis 3:8 diz que na viração do dia o Senhor visitava os seres humanos. E quando chegamos agora à história de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, verso 8, você vê que é o primeiro lugar que Abraão chega na terra prometida, é a região de Betel. E o primeiro ato que ele faz é um altar, louvor e gratidão a Deus, um sacrifício a Deus, e que o Senhor acompanhou na jornada. E você vai perceber que lá em Gênesis 35, mais de 100 anos depois, Jacó reúne a sua família, os seus 11 filhos e uma filha. Ele reúne as suas mulheres, suas esposas, e faz um culto de consagração da sua família a Deus, reconhecendo que lá em Betel, Deus havia feito algumas coisas. Deus havia dado um sonho para ele. Deus havia salvo a sua vida, e ele fez uma declaração de fé, dizendo: se o Senhor for comigo, se o Senhor me cuidar, se o Senhor me der vestidos para vestir, comida para eu me alimentar,
Se o Senhor me abençoar, de tudo que o Senhor me der, eu te devolverei o dízimo. Ali saiu um homem sozinho, e ele volta 20 e poucos anos depois, com a sua família agora, abençoado, enriquecido por Deus, com muitos filhos, com as esposas, e dizendo para a sua família: o Deus que me apareceu neste lugar, é o Deus que eu quero fazer uma casa para Ele. Por isso que Betel quer dizer casa de oração. O que a gente pode aprender com isso? Nós precisamos aprender a sermos pessoas de oração, e ensinar os nossos descendentes a importância de falar com Deus. E a grande lição que Jacó nos ensina, que nos seus últimos dias de vida, quando ele já estava enfermo, na sua cama, ele chama cada um dos filhos, estende a sua mão e abençoa cada um deles. Então eu faço um desafio para vocês aqui, todos vocês idosos, neste ano ainda, reúna a sua família, prepare uma bênção para cada um dos seus filhos, e diga isso aos seus filhos. Faça um jantar especial, um momento único da sua família, e transmita verbalmente o que você gostaria que Deus fizesse na vida deles. Amém? Quem aceita esse desafio esse ano? Os idosos aqui, terceira idade, dá para fazer isso? Se não dá, vem com o Senhor, como é que eu posso fazer isso? É uma coisa simples, não precisa ser sofisticado, mas é importante você fazer isso com sua família. Deus não abandonou Jacó, e se Ele não abandonou Jacó, Ele também não está abandonando a gente. Ele mostrou para Jacó que, mesmo sendo um homem de muitos erros e defeitos, mas ele precisava de um Salvador. É isso que nós precisamos como pessoa. E aí diz que Elias e Eliseu saíram e foram para Jericó. Jericó tinha uma outra escola de profetas, e Jericó também tem uma história forte, porque além de nós ensinarmos e aprendermos sobre adoração e sobre oração, nós precisamos aprender sobre a graça de Deus. Há muitos idosos que vieram de uma escola de legalismo, de salvação pelas obras, e nós temos que aprender que a salvação vem pela graça de Deus, e a graça de Deus nos leva a fazer boas obras. Mas é importante aprender isso com Jericó, e a demonstração mais clara no Antigo Testamento de que a salvação é pela graça, é o que Deus fez com Jericó. Deus fez com Israel, que não tinha armas, não tinha possibilidades alguma de conquistar uma cidade. Deus disse para eles: vocês devem rodear a cidade uma vez por dia, e no sábado, no 7º dia, 7 vezes vão rodear a cidade, e vão tocar a trombeta, e vão louvar o Senhor. E o Senhor conquistou a cidade para eles. Mas o que me chama a atenção nessa cidade, é o contraste entre os filhos de Deus, e os filhos da impiedade, os que aceitam a graça, e os que não aceitam. É interessante que nessa história, Raabe, uma mulher que vive de maneira imoral na cidade, que tem uma casa de imoralidades, ela crê no Deus de Israel, e ela deseja ser salva, e ela recebe um cordão de escarlata, vermelho, para ser colocado na sua janela, e os espias dizem para ela: todos que entrarem na sua casa, no dia que o Senhor entregar a cidade, você será salva, e aqueles que estiverem na sua casa. Isso mostra como a graça de Deus está estendida a toda a humanidade, aos piores pecadores, aqueles que fabricam pecados. Não importa a situação do ser humano, quando ele entende que a graça de Deus chegou e ele abraçar essa oportunidade, Deus pode salvá-lo. E é interessante que Raabe e toda a sua casa é salva, e dias mais tarde, Acã e a sua família são apedrejados. Acã passou pelo rio Jordão, Acã comeu do maná, Acã viu o altar de 12 pedras, o Acã viu como Deus cuidava do povo noite e dia. Mas ele, quando chegou em Jericó, ele cobiçou as roupas de Babilônia, ele cobiçou a prata, o ouro de Jericó, e ele preferiu essas coisas materiais do que a obediência a Deus. Vocês conhecem a história
no livro de Josué, que ele foi eliminado do seu povo, junto com a sua família, e Raabe com a sua família, que eram perdidos, foram salvos pela graça de Deus. Hoje de manhã, que caminho você escolhe? O de Acã ou de Raabe? Muitas vezes nós estamos na igreja, convivemos com coisas sagradas e santas, e muitas vezes não valorizamos. E diz aí que Elias e Eliseu deveriam restituir em Israel a compreensão da graça de Deus. Eu gosto muito desse pensamento que diz assim: enquanto houver arrependimento no coração do homem, haverá perdão no coração de Deus. Guarde isso. E por último, diz que Elias e Eliseu saíram de Jericó, diz o texto bíblico aí, e foram para onde? Diz que insistiram com Eliseu para não acompanhar Elias, mas Eliseu fez o quê? Eu quero ir. Você vai perceber na Bíblia e na vida que as pessoas que conquistam algo de alguma forma são pessoas perseverantes, são pessoas que não desistem. Por isso que Apocalipse capítulo 14 verso 12, João escreveu: aqui está a paciência ou a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a sua fé em quem? Jesus Cristo. Então o povo de Deus é um povo que vai se agarrar em Deus de qualquer maneira. E aqui está um exemplo de Eliseu, que não deixou Elias ir sozinho, e diz que eles chegaram diante do rio, e diante do rio Jordão, Elias tirou a sua capa, o seu manto, e tocou a margem do rio, e o rio se abriu novamente. Que coisa maravilhosa é poder ser um homem ou uma mulher de Deus. Você já desejou alguma vez ser assim? Uma pessoa que Deus pode usar a sua vida para abrir o caminho para outras, usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Alguns de vocês têm posição de poder na vida, Deus outorgou a você responsabilidades maiores, e o que você está fazendo com essas responsabilidades? Você está abrindo o Rio Jordão para outros, ou você está apenas desfrutando para si mesmo dos dons e talentos que Deus deu para você? Olha que interessante, Elias e agora Eliseu passaram pelo caminho, e no decorrer da caminhada, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E Eliseu disse: eu peço que me toque por herança uma porção dobrada do teu espírito. Olha que pedido sábio. O que ele pediu? Olha só o que ele pediu. Ele pediu algo que já estava na Bíblia, Deuteronômio 21:17. Ele pediu 2/3 da herança. Os filhos mais velhos, os primogênitos no Antigo Testamento, eles recebiam 2/3 da herança, com a responsabilidade de dirigir espiritualmente a família, de cuidar e prover o cuidado dos seus irmãos e da viúva, e de ser o líder espiritual do seu clã. Então o que Eliseu pediu? Ele pediu que Elias pudesse reconhecer nele o seu sucessor, que ele recebesse a porção especial do dom espiritual, de ser um profeta, de ser reconhecido como um homem de Deus, um profeta de Deus. Olha o que diz aí, ele queria continuar o trabalho desse idoso profeta, e por isso que Elias disse para ele: se você me vir quando for levado, é uma coisa difícil, porque na realidade quem dá esse chamado é quem? É Deus. Mas se você me vir quando eu for tomado, e diz que quando eles estavam andando, após passar o Rio Jordão, em algum momento as carruagens de fogo do céu, os anjos de Deus, que é uma coisa que eu não consigo nem imaginar como seria isso, veio e pega Elias e o leva para o alto, e Elias solta a última coisa que o detém aqui na terra, que é o seu manto, e o manto cai, e o que Eliseu faz? Ele pega este manto como um símbolo de um chamado, aquele manto que Elias jogou nos seus ombros quando ainda era mais novo,
Agora ele recebe como um símbolo de continuidade. O Deus que foi com Elias, eu quero que ele esteja comigo. E sabe que interessante? Eliseu faz duas coisas. Primeiro, ele rasga a sua roupa. Simbolicamente quer dizer, eu não sou nada. A minha roupa é apenas para me vestir, mas ela não tem nada de especial. Eu não tenho poder nenhum, isso tudo que vem de Deus. E ele toma posse desse manto de Elias, simbolicamente representando que o Espírito do Senhor está com ele agora. E é interessante que, como que Eliseu sabia que Deus estava com ele? Como que você sabe que Deus está com você? Não é assistindo a Novo Tempo todo dia, nem vendo novelas, e nem assistindo futebol. Tudo isso pode ter existido na vida das pessoas, mas você não consegue saber se Deus está com você nessas coisas, por mais até boas que alguma delas seja. O que aconteceu com Elias, com Eliseu? Ele chegou diante do rio, não tinha ponte, não tinha canoa, podia até saber nadar, mas a distância era grande. E o que ele disse? Pegou o manto de Elias e disse assim: onde está o Deus do meu senhor Elias? E tocou o manto. O que aconteceu com o rio? Ele abriu. Receber a unção do Espírito e não fazer nada, não vai ter unção do Espírito. Dorcas tinha unção do Espírito e ela fazia roupas para as viúvas. As viúvas eram acolhidas por ela. Filipe era um diácono na igreja, mas ouviu a orientação do Espírito: vai para o sul. E ele encontrou um etíope da linhagem real da Etiópia, descendo com a sua caravana, e o Espírito se aproxime dele e pergunte para ele se ele está entendendo as coisas que está lendo. Você nunca vai ver o Espírito Santo com pessoas acomodadas. O Espírito Santo unge a gente para se aproximar, para servir, para orar pelos outros, para ajudar as pessoas. E aí você vai ver a manifestação de Deus através da sua vida. Quantos de vocês desejam nessa manhã buscar o Espírito do Senhor nas suas vidas? É gratuito. O Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vamos aos passos seguintes. O Espírito quer fazer frutificar a sua obra em nós. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos orar.